Olá, meus queridos alunos. Vamos para mais uma videoaula de redação. Hoje iremos falar um pouco sobre crônica. Oi, pessoal. Nossa videoaula hoje será sobre o gênero crônica. Esse gênero textual que muita gente tem contato e nem sabe, né? Bom, a gente vai começar primeiro com o significado, né? Crônica, como foi que ela surgiu, o que ela quer dizer. Olha, crônica, ela vem de cronos, né? Que significa tempo. Por isso nós temos cronológico, cronômetro e crônica. A crônica, ela surgiu com a intenção de produzir narrativas históricas seguindo uma sequência, seguindo uma ordem cronológica, né? Por isso que elas estavam ligadas, essas narrativas estavam ligadas diretamente à ordem que elas aconteceram, dentro de um determinado tempo. Mas quando a gente para comparar esse tipo de crônica com as crônicas que nós temos hoje em dia, é totalmente diferente. Esse novo formato que nós temos de crônica chegou aqui no Brasil por volta mais ou menos do século XIX, com dois grandes escritores brasileiros, Machado de Assis e José de Alencar. Nesse período, já existia imprensa, né, aqui no Brasil, então eles escreviam para jornais, e como não tinham grandes fatos históricos para serem narrados, contados, eles começaram a prestar atenção no cotidiano, coisas que chamavam a atenção deles no dia a dia. Então eles começaram a escrever sobre assuntos de acordo com o cotidiano deles, que chamavam a atenção deles durante o dia. Coisas corriqueiras, bem triviais mesmo, banais, sem grandes importâncias, ou então até sobre alguns assuntos de interesse público. Por isso é que nós dizemos que as crônicas elas são textos leves, curtos e originalmente publicados em jornais e revistas. Elas sempre trazem para o leitor o ponto de vista do cronista, que pode contar uma história inventada ou não, tá? E pode expressar também a sua opinião sobre um determinado assunto atual. E eles vão sempre procurar utilizar uma linguagem mais coloquial, mais informal. Olha só, as principais características do gênero crônica. Os temas preferenciais da crônica são o cotidiano, como eu já tinha falado, né? O banal, o corriqueiro, geralmente aquelas situações que não recebem muita atenção. São textos de extensão menor do que muitos outros gêneros. Como assim textos de extensão menor? Quando você pega para comparar, por exemplo, o gênero romance com o gênero crônica, você percebe que o gênero romance ele é bem mais extenso, ele é maior do que o gênero crônica. A crônica geralmente ela é bem mais curta. A linguagem é simples, objetiva, direta e coloquial, a qual busca um diálogo com o leitor, por isso se faz valer de certa informalidade. O humor não é um quesito obrigatório, mas comumente é uma das primeiras opções do cronista. Na crônica, um aspecto muito considerado é a capacidade de aproximação do leitor, com o qual mantém uma relação de cumplicidade. Bom, vimos as características, falei para vocês um pouco sobre a crônica, o gênero crônica, trouxe para vocês uma crônica de 1976. Aí vocês devem pensar assim, nossa, uma crônica de 1976, muito antiga, não vou entender nada, deve ser, né? Não, vocês vão ver que o tema é bem atual, tá? Então, o título do texto é Piscina. Eu vou começar lendo aqui e vocês vão acompanhando aí de casa. Era uma esplêndida residência, na Lagoa Rodrigo de Freitas, cercada de jardins e tendo ao lado uma bela piscina. Pena que a favela, com seus barracos grotescos, se alastrando pela encosta do morro, comprometesse tanto a paisagem. Diariamente, desfilavam diante do portão aquelas mulheres silenciosas e magras, lata d'água na cabeça. De vez em quando surgia sobre a grade a carinha de uma criança, olhos grandes e atentos, espiando o jardim. Outras vezes eram as próprias mulheres que se detinham e ficavam olhando. Naquela manhã de sábado, ele tomava seu gin tônica no terraço, e a mulher um banho de sol, estirada de maiô à beira da piscina.
quando perceberam que alguém os observava pelo portão entreaberto. Era um ser encardido, cujos trapos em forma de saia não bastavam para defini-la como uma mulher. Segurava uma lata na mão e estava parada à espreita, silenciosa como um bicho. Por um instante, duas mulheres se olharam, separadas pela piscina. De súbito, pareceu à dona de casa que a estranha criatura se esgueirava, portão adentro, sem tirar dela os olhos. Ergueu-se um pouco, apoiando-se no cotovelo, e viu com terror que ela se aproximava lentamente. Já atingia a piscina. Agachava-se junto à borda de azulejos, sempre a olhá-la. Em desafio, e agora colhia água com a lata. Depois, sem uma palavra, iniciou uma cautelosa retirada. Meio de lado, equilibrando a lata na cabeça, e em pouco sumia-se pelo portão. Lá no terraço, o marido, fascinado, assistiu a toda a cena. Não durou mais de 1 ou 2 minutos, mas lhe pareceu, sinistra como os instantes tensos de silêncio e de paz que antecedem um combate. Não teve dúvida, na semana seguinte vendeu a casa. Bom, pessoal, como eu falei para vocês, apesar da data, 1976, ele é um texto bem atual. A gente consegue compreender perfeitamente a mensagem do texto. A intenção desse texto era mostrar o contraste entre a riqueza de uns e a pobreza de outros, Quando ele cita no texto a esplêndida residência, que contrasta, com barracos grotescos de uma favela. Quando ele compara que uma mulher tem água em abundância para poder usar como lazer. Outra não tem água nem para as necessidades básicas. E enquanto essa cena ocorria, ele também mostra que os donos da casa, eles ficavam, com a situação, ficaram tensos, preocupados. Enquanto que a mulher que vinha da favela retirar água, ela observava, mas com muita tranquilidade. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Nós vimos o significado, vimos conceitos, vimos características do gênero crônica. Acabamos de ler aqui um exemplo. E esse gênero é um gênero para ser trabalhado mais à frente, em outros momentos, tá? Então, por hoje é só. Eu vou deixar aí uma atividade para vocês, tá certo?